Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 6. Irmãos, nós encerramos o ano passado, onde nós declaramos que 2024 havia sido um ano Betânia. Nós entendemos que o ano passado foi um ano da gente buscar uma estrutura de uma amizade mais intencional com Jesus, de uma amizade mais intencional com Deus. E no final do ano passado, nós fizemos uma palavra de que esse ano seria um ano de buscar a simplicidade. Por isso que nós declaramos que 2025 seria o ano da simplicidade. E quando nós falamos sobre essas declarações, a gente tem que entender uma coisa. Uma palavra profética, uma declaração, ela só tem poder na minha vida quando eu encarno aquela palavra. Eu só passo a desfrutar do que aquela palavra foi liberada quando eu trago aquela palavra e coloco ela dentro da minha existência. Nós vemos na Bíblia vários homens, várias mulheres que mostram a sua vida sendo manifesta dentro do profético, daquilo que Deus tinha, a partir do momento em que eles encarnam essa palavra. Um dos maiores exemplos, a gente já citou algumas vezes aqui, é o primo de Jesus, João Batista. Vocês lembram que quando perguntaram quem ele era, quando indagaram sobre a identidade dele, quem você é? Quem é que você está aqui pregando para o arrependimento, está aqui, mas quem você é? E ele disse assim: eu sou aquele de quem Isaías falou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem um caminho reto para o Senhor. Então o que é que ele estava declarando? Eu não sou um homem comum, eu sou uma palavra. E nós temos que entender uma coisa, igreja. A igreja, ela pode ser um clube de homens, ou ela pode ser uma palavra de Deus aqui na terra. E estes são dias onde eu e você precisamos nos posicionar em que lugar nós queremos estar. Se nós queremos estar em mais um grupinho evangélico de homens, ou se nós queremos ser uma palavra viva que revela Cristo a partir daquilo que nós somos coletivamente. Amém? Só que tem uma questão. Quando nós falamos sobre encarnar uma palavra, quando nós falamos sobre revelar uma verdade, quando nós falamos sobre manifestar algo que Deus colocou em nós e nos chama para viver, isso implica que não apenas encarnar coisas que são confortáveis, eu também vou precisar trazer para a minha vida a manifestação de coisas que também são desconfortáveis. E irmãos, talvez a vida desse homem, do profeta Oséias, tenha sido uma das maiores provas de desconforto para obedecer o Senhor. Talvez tenha sido uma das maiores provas de alguém que decide obedecer o Senhor, independente daquilo que o Senhor peça. Irmãos, quantos aqui desejam ter uma vida que obedece completamente a Jesus? Amém? Eu creio que esse é um desejo comum da igreja. Todos nós temos esse desejo. Todo mundo que ama Jesus tem o desejo de obedecê-lo completamente. Só que a questão é, a gente consegue obedecer completamente a Jesus, sim ou não? Não, irmãos. E por que a gente não consegue? Porque nós ainda somos limitados pela natureza pecaminosa que ainda existe em nós. E por mais que alguns já tenham nascido de novo, como diz a palavra do Senhor lá em João capítulo 3, verso 6, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Por mais que nós tenhamos nascido de novo, estamos andando numa estrutura de revelação nova, ainda assim nós estamos lutando contra o nosso homem, contra o nosso velho homem, contra aquela versão nossa que não permitia que a gente andasse com Jesus. E isso é tão sério que o próprio apóstolo Paulo chega a declarar sobre essa luta que existe, sobre essa batalha que acontece entre a carne e o Espírito. Ele diz: o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E ele diz: porque há uma luta, há uma batalha, há um travar de forças entre a carne e o Espírito. Irmãos, isso é tão forte, isso é tão potente em nós, que se eu e você não estivermos vigilantes constantemente naquilo que o Senhor nos chamou para andar, sem perceber, a gente abre a porta para que o velho homem e a velha mulher entrem novamente. Acho que um dos maiores exemplos na palavra sobre isso, e eu gosto de olhar dessa maneira, é quando nós olhamos para a vida de Davi. Você lembra do profeta Natan trazendo a revelação do pecado de Davi? Davi havia cometido um erro, colocou um amigo na frente de batalha, o amigo morreu, ele engravidou a mulher do amigo, tudo desmantelado na vida de Davi, só que ele era o rei. Então, como rei, ele foi maquiando tudo, guardando tudo no controle dele. Um dia,
ele acorda como todos os outros dias, deve ter tomado o seu belo café de rei, colocado as suas lindas roupas de rei, a sua linda coroa de rei, e sentou no seu trono de rei. E um profeta, o profeta Natan, pede para conversar com ele. E ele recebe o profeta, e o profeta conta uma história. Ele diz assim: ó rei, deixa eu te contar uma história. Tem um homem aqui na nação, que ele tem muitas propriedades, muitas ovelhas, muitos animais, muito recurso. E tem um outro homem que só tinha uma ovelhinha, só umazinha, uma. Aí esse homem que tinha muita coisa, ele foi lá e um dia recebeu uma visita de um homem que veio distante. Ele recebeu esse homem e, a fim de fazer uma refeição para aquele homem, ao invés de pegar uma das suas muitas coisas, ele foi lá e tomou a única ovelha que aquele outro homem tinha. E ele matou e deu para esse homem. Davi pegou minha gente, Davi, o rei, justo, né, correto, ficou bravo demais. Davi disse: quem é esse infeliz? Está escrito assim não, viu gente? Essa versão é minha, pelo amor de Deus. Traga ela aqui agora. Não, mas esse cara não pode nem continuar vivo. Diga o nome dele. Aí Natan disse: então rei, esse homem é o Senhor. Quem é essa pessoa que Natan conta que esse homem de muitas posses recebeu? Esse homem que vem de um lugar distante e bate na porta desse homem é o nosso velho homem, é a nossa velha natureza, que vez ou outra dá uma volta na terra e volta e bate na porta. E quando eu e você decidimos receber o velho homem, a velha mulher que éramos antes de conhecer Jesus, nós vamos cometer práticas não iguais, mas piores do que as que cometíamos antes. Então a minha palavra hoje para você, em nome de Jesus, é que a porta do seu coração esteja fechada para a sua velha versão. Eu posso ouvir um amém? Não se assente na mesa para conversar com o seu velho homem, com a sua velha mulher, porque você vai ser enganado. É por isso que o batismo, ele é uma morte. Você lembra disso? Quando nós declaramos o batismo, nós falamos que estamos sepultando uma velha natureza, para que uma nova natureza surja. É por isso que o batismo é um deitar sobre as águas e um arrancar de dentro das águas, porque isso significa que eu estou matando quem eu era, para me tornar quem Deus quer que eu seja. Então todas as vezes que eu e você abrimos a porta para o velho homem, nós estamos arrancando de dentro da água e trazendo para a vida aquele que já deveríamos ter sepultado. Só que o batismo, irmãos, escute o que eu vou lhe dizer e guarde isso no seu coração. Não ache que o batismo é apenas um momento onde o pastor ou a pastora derruba você dentro da água e puxa. Aquele é o primeiro momento. É alguém te ensinando o que você tem que fazer, porque dali em diante você vai ter que todos os dias mergulhar nas águas de Deus para sair renovado por Ele. Todos os dias você vai ter que ter esse compromisso de estar sepultando o velho homem, porque sempre há resquícios. Tem uma frase de Lutero que é interessante. Martinho Lutero, grande responsável pela reforma protestante, ele dizia assim: olha, no dia do batismo eu achei que eu tinha matado meu velho homem, mas eu descobri que aquele maldito sabia nadar. Isso é uma grande verdade, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa: eu e você precisamos dia após dia matar aquilo que nos afasta do Senhor. E quem nos afasta do Senhor, escute, quem mais nos afasta do Senhor não é o diabo, mas é aquela pessoa que você vê no espelho todos os dias quando você acorda. Esse daí tem poder para lhe derrubar. Nós precisamos aprender a matar o nosso velho homem, para que o nosso novo homem continue se desenvolvendo a partir de Cristo. Eu posso ouvir um amém? Voltando para o profeta Oséias, antes de ler o texto, só para a gente recapitular. Nesses 5 primeiros capítulos, nós estamos vendo um homem que está recebendo impressões na sua carne. E imagina quão doloroso é isso. O povo de Deus havia mais uma vez se desviado, se perdido do seu caminho, andando de uma maneira errada, de uma maneira onde eles estavam fazendo coisas que desagradavam o coração de Deus, adorando falsos deuses, com práticas que eram reprováveis pelo Senhor. E o Senhor levanta o profeta Oséias. E aí ele pede para que o profeta Oséias faça uma coisa. Ele não pede para o profeta Oséias fazer um ciclo de oração. Ele não pede para o profeta Oséias fazer uma campanha de oração. Ele não manda o profeta Oséias fazer o renovo e levar todo mundo para lá para participar. O que ele diz para Oséias é: Oséias,
desce até a cidade e pega essa mulher aqui e casa com ela. Até aí você diz: meu amigo, como é bom, pastor. Deus desencalhou Oséias. Só que tem um problema. A mulher que Deus pediu para que Oséias casasse, ela era uma mulher que trabalhava como prostituta, que vivia como uma meretriz, uma mulher que vendia o seu corpo para obter lucro. Aí o Senhor diz assim: Oséias, casa com essa mulher. Gente, de verdade, tu imagina tu hoje aqui recebendo uma palavra de Deus. Tu está aqui: Senhor, manda a minha palavra de vitória. Senhor, me diz o que é que o Senhor quer que eu faça. Senhor, me envia para os confins da terra. Aí o Senhor diz: então, case-se com uma prostituta. Vocês, eu e vocês saindo aqui, sai o diabo falando, não pode ser Deus não. Como é que Deus vai mandar eu fazer, eu viver um momento desse da minha vida? Oséias casou com essa mulher. Oséias teve filhos com essa mulher. E quando estava tudo bem no casamento de Oséias, sabe o que Deus fez? Oséias, tu tirou ela da prostituição, não foi? Foi, Deus. Casou com ela, tá uma mulher de casa. Tá, Deus, tá vendo? Vocês têm até filhos. Pois é, olha aqui, Oséias Júnior. Olha como eles estão aqui, todos lindos, maravilhosos. Então, Oséias, agora pega a mulher, leva ela de volta para o lugar que você encontrou e deixa ela lá. Mas, Senhor, e a restituição que eu vivi? Então, Oséias, leva. O texto diz que Oséias pegou a esposa dele, que ele amava, levou de volta e colocou ela para trabalhar como prostituta. Deixou ela no lugar que ela estava. E sabe o que ela fez? Ela voltou a trabalhar como prostituta. Agora imagina Oséias conversando com Deus: Senhor, como é que o Senhor me permite viver isso? Como é que o Senhor deixa que eu passe por isso? Sabe o que Deus estava falando para Oséias? E ele comunica a Oséias: Oséias, não havia outra maneira de você entender o que eu estou sentindo se você não passar pelo que eu estou passando. O que você está sentindo hoje em relação à sua mulher é o que eu sinto todos os dias em relação ao meu povo. O sentimento que você tem em relação a essa mulher que você aprendeu a amar é o mesmo sentimento que eu tenho em relação ao meu povo. Porque eu retirei o meu povo de um lugar de prostituição, os cuidei e os tratei, gerei no meio deles, e na primeira oportunidade eles voltaram a ser quem eles eram. É assim que eu me sinto, Oséias, um homem que é casado com uma prostituta, que tem intimidade comigo, mas tem com muitos outros. Irmãos, e eu quero falar uma coisa para você antes de ler o texto. Porque quando nós ouvimos esse texto, a gente tem a mania de pensar: nessa história eu sou Deus, nessa história eu sou Oséias. Quantas pessoas eu trouxe para a minha vida e me enganaram. Não, irmãos, nessa história eu e você somos essa meretriz. É com quem a gente mais se parece. Porque quantas vezes eu e você ouvimos a palavra da verdade, quantas vezes eu e você somos tocados pelo Espírito Santo, quantas vezes eu e você declaramos para o Senhor que não queremos mais ter a vida que tínhamos, e na primeira oportunidade, no primeiro chamado da nossa carne, a gente volta para o caminho do pecado. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que essa é uma noite onde o Senhor vai alterar a natureza de quem nós éramos fora dele. Eu posso ouvir um amém? Eu quero declarar em nome de Jesus que a mesma coragem que você tem para pecar, você terá numa medida dobrada para vencer o pecado. Eu posso ouvir um amém? Porque, irmãos, é necessário coragem para ser pecador. É necessário coragem para quebrar alianças, para adorar falsos deuses, especialmente quando somos um povo que conhece a palavra, especialmente quando somos um povo que conhece a verdade e deliberadamente decidimos andar na mentira. Então o Senhor tem nos chamado nesse tempo para um lugar de retorno. Por que é que nós temos falado sobre simplicidade? Porque, irmãos, escute o que eu quero dizer para você, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Esses dias a gente estava na nossa igreja lá em Indaiatuba, foi a inauguração da igreja, a gente estava lá com os irmãos, foi um tempo também para a gente descansar, e foi precioso porque estávamos eu e Mores e os pastores das congregações, João Pessoa, Gurien, Campina Grande e Indaiatuba, e o pastor Alex estava lá também. O pastor Alex, que de fato
Hoje a minha movimentação na nossa casa é muito mais uma movimentação apostólica. O pastor Alex, o pastor Rai, o pastor Felipe está em Gurien, mas o pastor Rai e o pastor Alex são muito mais pastores dessa casa do que eu hoje. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente estava lá conversando e eu estava falando para os meninos algo. Eu disse: olha, entenda uma coisa, o nosso chamado não é para construir coisas inéditas. O nosso chamado não é para mostrar para o mundo que o mundo ainda não viu. O nosso chamado nesses dias é um chamado de retorno. Esse é um tempo onde eu e você precisamos retornar, porque já foram cavados poços nessa nação, e o pecado dos homens, a avareza, a idolatria entulhou esses poços. Mas em nome de Jesus, igreja, eu quero declarar um tempo de poços desentulhados sobre o Brasil. Eu quero declarar um retorno de um coração devoto e inocente diante da presença do Senhor, amém? Não, irmãos, isso não é nostalgia. Eu não estou nostálgico. Não estou, de verdade. Eu estou muito empolgado com o que Deus vai fazer daqui para frente. Mas o que eu acredito é que o que Deus fará já foi preparado. Um caminho já foi preparado. Alguém já feriu as mãos na terra cavando poços, e nós não podemos simplesmente construir algo por cima, porque aquilo que precisamos, irmãos, não é visível. Aquilo que precisamos está guardado. Vamos ser como Isaac, desentulhar os poços que os Abraãos cavaram um dia, amém? É isso que precisamos fazer. Agora, Oséias, ele tem várias impressões, várias admoestações. O Senhor vai declarando e trazendo sobre aquele homem, e ele declarando sobre a nação de Israel, sobre príncipes, sobre reis, declarando sobre líderes, sobre sacerdotes. Mas o capítulo 6, hoje eu quero me ater a essa palavra, e eu quero que eu e você nessa noite possamos mergulhar o nosso coração nela de uma forma muito objetiva e intencional. E o que é que eu peço a você? Duas coisas. A primeira, nós sabemos que essa é uma palavra específica para Israel, mas como nós já falamos aqui algumas vezes, tudo aquilo que está na Bíblia é um vulto profético também para a igreja. Então o que é declarado sobre Israel, paralelamente também é declarado sobre a igreja dos gentios, que somos nós, amém? O povo que é a noiva de Cristo, que somos nós, a igreja do Senhor, amém? A segunda coisa é, meu amigo, por favor, desfrute desse momento com toda a sua atenção. Você vai ter todo o tempo do mundo para depois você mexer no seu celular, ir ao banheiro, tomar água, conversar. Mas agora, por favor, devote o seu tempo a esse lugar. Papais e mamães que estão com seus filhinhos, ninguém cuida dos seus filhos melhor do que você. Então assim, agarra eles aí, dá um cheirinho neles. Se eles chorarem, que seja de quebrantamento, igual a gente, e vamos mergulhar o nosso coração naquilo que o Pai tem. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Se você puder, por favor, repita assim comigo. Diga: eu creio que a Bíblia é uma palavra de Deus. Eu creio. Eu esqueci o resto. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e que eu sou e eu tenho mas eu estou de férias. Foi não, gente, é porque eu passei o rosto assim e vi Mores rapidamente, aí me atrapalhei todinho. Ô Mores, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Você com essa sua camisa policromática. São muitas cores. Sabe como era a minha vida sem as suas cores? Era como uma tela dentro de um velho armazém, no meio de tantas outras. Mas um dia as suas cores tocaram a tela da minha vida, e eu passei a ser alguém com identidade. E a minha identidade é: esta tela revela Crístia. Ele conquistou o coração dela. Ai, meu Deus do céu, eu estou enferrujado, me ajude. Oséias capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele também nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a atará. Depois de 2 dias nos dará a vida,
e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ela nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amém? Jesus, nós amamos a sua palavra, nós amamos o seu coração, nós amamos a sua casa, e por isso pedimos, por favor, Senhor, venha sobre nós nessa noite com a tua verdade, que nos transforma, que nos renova, que nos impulsiona a andar nas medidas que o Senhor tem para nós. Precisamos tanto de ti e do teu amor, Senhor. Colocamos em ti toda a nossa expectativa, todo o nosso coração, toda a nossa devoção, Senhor, e pedimos, por favor, atinja-nos com a sua glória. Por favor, Senhor, toque-nos com a sua graça, porque nós necessitamos única e exclusivamente do teu doce amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Então para pensar que Oséias, ele está durante 5 capítulos trazendo exortação para a igreja, direcionamento, correção. E talvez a gente chegue um tempo que a gente pensa assim: poxa, como é ruim ser corrigido. Gente, de verdade, quem aqui já levou um carão bem grande na vida? Tipo assim. Agora, quem aqui gosta de levar carão? Levanta a mão. Gosta nada. Ninguém gosta de levar carão. Gente, para quem está assistindo, carão é bronca, tá? É reclamação. Aqui no Nordeste chama de carão. Gente, como é? Agora imagina o que é que está acontecendo aqui. É tipo assim, a gente está ouvindo o pastor Oséias pregando, e ele está aqui, ó, marretando: vocês não prestam, vocês são idólatras, vocês são avarentos, vocês amam o dinheiro, vocês têm falsos ídolos, vocês fazem prostituição cultural, vocês estão afastando de Deus. Imagina aqui, e a gente aqui ouvindo: vai todo mundo para o inferno, está todo mundo perdido, ninguém presta, está tudo acabado. Aí depois que ele fala tudo isso, que a gente está sem esperança, assim, acabado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a gente não está esperando mais nada de bom. Era exatamente esse provável sentimento do povo. Oséias agora, depois de trazer tanta exortação, tanta direção, de ter passado pelo que ele passou, de ter experimentado na carne o que ele experimentou, agora ele traz uma palavra para o povo. Eu tenho uma palavra para vocês. O povo já estava esperando a marreta descer de novo, gente. E a palavra foi: vinde e tornemos ao Senhor. Irmão, só isso aqui já era o suficiente para a gente fechar a Bíblia e ir para casa. Não é verdade? Só isso aqui era suficiente. Porque se tem uma coisa que eu e você precisamos fazer como igreja hoje, é voltar para o Senhor. Vinde e tornemos ao Senhor. Vinde e voltemos para aquele que é o rei da nossa vida, que governa o nosso coração, que é a razão do nosso existir, aquele que criou todas as coisas, aquele que pelo poder da sua palavra o que não existia passou a existir. Isso é mais que suficiente. E por que é que ele está chamando um povo para tornar para o Senhor? Porque embora o povo estivesse errante, embora o povo estivesse vacilante, embora o povo estivesse em pecado, ele está dizendo: vocês não pertencem ao erro de vocês, vocês não pertencem ao que vocês fazem, esse não é o lugar de vocês. Qual é o meu lugar então? Vinde e voltemos ao Senhor, retornemos ao Senhor. Igreja, quando nós vemos hoje o que tem acontecido no nosso meio, especialmente dentro da nossa nação, talvez você fique pensando: é isso mesmo, fulano tem que ser denunciado, fulano tem que cair, fulano tem que errar. Sabe qual é a única pessoa que se alegra quando o irmão cai? É aquele que não é irmão. Porque se nós somos uma igreja que se alegra com a queda do irmão, você é qualquer coisa menos um crente. Qualquer coisa você é. Porque quem nasceu de novo não se alegra com o irmão que cai. Ele pranteia, ele chora, porque o desejo dele é de ver o irmão reposicionado. Amém? Não, irmão. Outra coisa, nós não podemos ser uma igreja que compete. Aqui em João Pessoa isso não acontece não, graças a Deus, só em outros lugares. Mas tem igreja que compete para ver quem é o mais ungido. Não porque o meu pastor tem a revelação, não é porque o meu pastor tem a revelação, não é porque a tela da minha igreja é assim, não, porque a tela da minha igreja é de jeito. Porque na minha igreja a cadeira é acolchoada, porque na minha não é, porque na minha tem que não é mesmo. Não, e cara está competindo.
Sabe o que é que a gente tem em comum? Todos nós somos pecadores. E todos nós carecemos da graça de Deus. Isso nós temos em comum entre todos os irmãos, amém? A gente está competindo dentro da igreja. Aí o que é que acontece? Escândalo na igreja de fulano. Está vendo aí, eu não disse? Olha, eu sempre soube. Irmão, já vi gente. Escute isso. Eu já recebi, eu e Moura, a gente já recebeu na igreja. Numa outra fase da igreja, a gente estava num templo que era menor. E quando a gente está num templo menor, o pastor ele está assim, evangelizando mosca. Passa uma mosca, ele fala: você aceitou Jesus? Nem as muriçoca encosta de madrugada num pastor com a igreja quando está crescendo. Porque se ele ouvir zim, ele já: você aceitou Jesus, muriçoca? Ele está querendo trazer alguém. Aí eu me lembro de uma época, a gente na igreja, gente, era só a gente mesmo. Todo domingo era a mesma cara. E eu dizia: Senhor, eu não sei nem mais o que é que eu prego, porque já ouvi de tudo aqui. Aí teve um dia que chegou uma galera na igreja, todo mundo novo. Eu digo: eita, meu Deus, um avivamento. Meu Deus, Deus abriu um farol aqui sobre essa casa, aleluia. E eu todo espiritual ali pregando: não, irmãos, porque tempo novo, para um tempo novo, porque Deus está nos chamando para um tempo novo. Transição. Quando terminou o culto, vieram os irmãos falar. Gente, nessa época a igreja tinha umas 30 pessoas congregando. E só no meio desse povo tinha mais uns 30. Eu digo: meu Deus, é unção dobrada. Só pode ser de Deus. Os irmãos, no final do culto, os irmãos chegaram: pastor, a gente veio aqui que a gente queria conversar com o senhor. Eu disse: claro, vamos sentar aqui. Não tinha gabinete, a gente sentou na igreja mesmo. Os irmãos tinham preparado um dossiê do antigo pastor deles, que tinha caído em pecado, e eles tinham provas, e eles queriam me entregar essas provas, para que eu, como pastor, denunciasse aquele irmão. Eu peguei o dossiê, e quando eu abri, o pastor de fato tinha várias práticas de imoralidade. Nenhum era crime, não tinha nenhum crime, mas tinha pecado. Eu fechei e disse: vocês têm como provar isso aqui? Não. Inclusive nós mostramos as fotos para alguns irmãos da igreja. O pastor disse que era montagem. E nem tinha IA na época, viu? Aí eu disse: os irmãos acreditaram no pastor. Aí eu fechei, entreguei para eles. O que é que você vai fazer? Eu disse: nada. Mas como assim, pastor? A gente veio aqui que a gente quer congregar com o senhor. Está aqui. Era tipo assim: o senhor fala mal dele, revela quem ele é e a gente congrega contigo. Eu disse: deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês querem pastoreio, eu estou aqui para pastorear. Se vocês querem justiça, não é comigo. Se vocês quiserem que o pastor converse comigo, falem para eles, eu vou ter o maior prazer de conversar com ele. Mas justiça não é comigo. Eu não tenho como fazer nada aí. E os irmãos disseram: não, a gente vai ficar aqui, vai congregar aqui. Sabe quantos estão aqui? Nenhum. Sabe o que eu tenho aprendido nos últimos anos, irmãos? É que muitas pessoas, às vezes, elas não querem uma igreja, elas não querem um pastor. Às vezes o que as pessoas querem é um justiceiro e um lugar para elas chamar delas, porque essas pessoas nunca se converteram de verdade. E talvez você esteja pensando assim: pastor, então o senhor está me dizendo que essa pessoa deveria ficar lá, mesmo com o pastor sendo imoral? Não, irmãos, não estou dizendo isso. Eu acho que elas deveriam inclusive sair de lá mesmo, fazer o que fizeram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquelas pessoas que saíram de lá? A maioria não está aqui. Adivinha onde é que elas estão congregando? Você só tem uma chance: na mesma igreja, com o mesmo pastor. Por que é que eu estou falando isso? Nem tudo o que as pessoas denunciam é uma realidade completa. Mores, ela sempre me fala uma coisa, eu tenho aprendido com ela isso, porque eu sou muito explosivo. Se você aprontar comigo, eu já quero sacar a espada e arrancar a sua orelha.
Na verdade, eu quero arrancar a sua cabeça. Mas Moures, ela sempre diz assim: meu filho, escuta o outro lado da história. Tem coisa que eu nem compartilho com ela antes, porque eu sei que ela vai apaziguar. Eu não quero ser apaziguado, eu quero ficar com raiva. Mas você está com raiva. Eu estou com raiva, não estou com ódio. Ela, mas você é o pastor. Eu sou o pastor. Mas você é o homem de Deus. Eu digo, sim, eu sou o homem de Deus. E Jesus é manso e humilde. Digo, meu Deus do céu. Ninguém mais. Por isso que Paulo não casou. Senão ele jamais nos exortaria como exortou. Era ele gritando e a esposa: Paulo. Jesus é manso e Paulo, humilde. Por que é que eu estou falando isso, irmãos? É que se a gente se tornar uma igreja onde o centro do nosso sermão é falar mal dos outros, a gente não é igreja de Cristo. Vocês já perceberam como as nossas igrejas pararam de evangelizar? A gente vive de rotatividade. Vocês já viram isso? Sabe por quê? Porque a gente está criando uma cultura de uma igreja que vende um produto. Então está todo mundo procurando o sermão que mais se encaixa com o que eu quero ouvir. E aí a gente fica pulando de um lugar para o outro. E a gente não evangeliza. E o pior, aqui não, em outros lugares, mas as nossas igrejas estão cheias de irmãos que nunca se converteram a Cristo de verdade. Gostam da música, gostam da palavra, gostam das pessoas, mas não amam Cristo como deveriam amar. E a minha oração é: antes de amar o pastor da sua igreja, antes de amar a sua denominação, o seu ministério, certifique-se de que todas essas coisas na sua vida estão bem abaixo de Cristo. Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa na vida da igreja. Vinde e voltemos ao Senhor, amém? E por que a gente vai voltar ao Senhor? Porque a gente vai ter vitória. Por que eu vou voltar ao Senhor? Porque Ele vai restaurar o meu casamento. Por que voltemos ao Senhor? Porque Ele vai me dar unção dobrada. Não é isso que a palavra diz. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Eita. Vou escrever um livro, 3 passos para ser despedaçado por Jesus. Só vai comprar eu e Moures. Ninguém quer ser despedaçado, mas todos nós precisamos ser despedaçados. Ninguém quer ser quebrado. É bonito a gente cantar: eu quero ser, Senhor amado. A gente está achando lindo. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aí Deus dá só um trinco e tu sai da igreja. Deus dá só uma triscadinha, me desviei. Deus faz só assim no vaso, ó. Muda de lugar. Deus não me ama. Não, porque ninguém me dá uma oportunidade. Gente, como é profundo a visão do profeta Jeremias no capítulo 8 do seu livro. Quando o texto diz que o Senhor está comunicando coisas a ele, diz assim: agora Jeremias, levanta e desce até a olaria. Quando ele chega lá, tem um oleiro sentado, amassando o barro. E ele diz: percebe o que está acontecendo, Jeremias. Estou parafraseando o texto, tá? Mas ganha tempo. Percebe o que está acontecendo, Jeremias. Aí o texto diz que o oleiro pega um vaso. E o vaso acontece o que na mão do oleiro? Quebra. Imagina Jeremias vendo: Senhor, o que é que está acontecendo? Calma, Jeremias, calma. Olha o que vai acontecer. Ele pega aquele barro, aquele vaso, volta à sua forma de barro
E ele começa a preparar um vaso novo. Sabe por que é que aquele vaso foi remodelado? Porque ele voltou ao seu estado de matéria-prima original. Não tem outra maneira da minha e da sua vida ser ajustada, a não ser voltando para o nosso estado original do início. Quer ser um vaso novo? Sinta e absorva a dor da quebra. Porque bendito é aquele que é quebrado pelas mãos do oleiro e não pelo pecado que está lá fora. Existem pessoas que estão lá fora quebradas, fragmentadas, espalhadas, sem solução. Então, se você é um cristão, meu irmão, que está sendo açoitado, que está sendo quebrado, dê louvores e glória ao Senhor, porque Ele está mudando a tua estrutura, para que você se torne um vaso novo nas mãos dEle. Amém? Só que tu é um vaso de barro, porque vaso de barro é simples. Mas a gente de alguma maneira tem criado uma cultura de evangelho, onde a gente é um vaso de ouro. Irmão, eu não vou falar dos outros, não, vou falar de mim mesmo, que eu já preguei essa mensagem. Que na cultura japonesa, quando um vaso quebra, ele não é jogado fora. Pegam ouro, colocam no lugar, e onde havia rachaduras, agora existem linhas de ouro. Eu já preguei sobre isso aqui há alguns anos atrás. Eu morro de vergonha de ter pregado isso. Me perdoem. Me perdoem por eu ter pregado isso um dia. Eu não tinha entendimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo o ouro desse mundo, nem todo o tesouro dessa terra pode ser um motivo para você ser um crente remendado. Eu e você temos que ser um cristão refeito. E para ser refeito não é de remendo que você precisa. Você precisa de ser quebrado nas mãos do Senhor para ser feito de novo. Eu posso ouvir um amém? Ah, mas estão colocando ouro nas minhas rachaduras. Rachadura não, é para ser quebrado, triturado, destruído. Mas nas mãos do oleiro, tu vai voltar a ser a matéria-prima de antes. É Ele te levando para esse lugar. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos quebrou, mas também é Ele que nos sarará. O problema é que muitos de nós somos quebrados por Deus e corremos da presença. E a gente tem tentado ser curado em outros lugares. Às vezes a gente não entende que não são as pessoas que estão nos resistindo, mas é Deus que está nos tratando. Às vezes a gente não percebe que o nosso amigo Espírito Santo está usando situações para quebrar o nosso ego, para ferir a nossa arrogância. E a gente não percebe, irmãos. Quantas vezes a gente ora dizendo: Senhor, me dá fé. Como é que tu vai exercitar fé? Como? Senhor, me ajuda a orar mais. Como é que tu vai orar mais se não tem motivo para orar? Aí deixa eu dar motivo para orar. O que é que tu faz? Pede para outro orar. Não é que você não pode pedir ajuda dos irmãos. É sempre bom ter reforço. Mas por favor, não saia da batalha também. Fique, amém? Tem muita gente que não quer alguém orando com ele, quer alguém orando por ele. Você não tem que buscar pessoas que oram por você. São pessoas que oram com você. Eu posso ouvir um amém? Muitas vezes tá, não, porque ore por mim, fulano, eu estou tão fraco. Não, eu oro com você. Vamos juntos, vamos orar aqui. Vamos orar. Tem dia que é assim, irmão. Tem tempo que é assim. Tem tempo que a gente está forte, né? A gente ora, lê a Bíblia, revelação. Passa uma borboleta, a gente metamorfose do Espírito. Meu Deus, vamos acompanhar. A gente está lá. Tudo, a gente tem dia que tudo, meu Deus, tudo que acontece. Qualquer coisa, as pedras, meu Deus. Levei uma topada, eita, quase que eu caía. Eita, Deus disse que se os homens se calassem, até as pedras falariam. É a pedra me ensinando que eu não posso tropeçar, porque se eu tropeçar, eu posso cair. Oh meu Deus. E ainda faz um vídeo e coloca no Instagram. Por isso que o Senhor derruba. As pestes que derrubaram o Instagram. Já praguejei tanto contra eles.
Já pedi tanto perdão também a Deus. Já desejei cada coisa ruim, mas também já pedi tanto perdão a Deus, mesmo sem querer pedir. O Senhor continua desejando? Continuo, mas eu não quero. Ore comigo sobre isso. Porque, irmãos, nós precisamos aprender que se o Senhor nos quebrou, se o Senhor está nos refazendo, isso significa que Ele está nos chamando para um lugar de responsabilidade. Lembra quando a palavra diz que nós somos apenas vasos de barro, mas que carregamos dentro de nós esse tesouro, essa obra de excelência, que nada mais é do que aquilo que é de Deus. Não tem nada de precioso em nós, irmãos, a não ser aquilo que vem do Senhor. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado. Que saudade de fazer isso. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, irmão, em você não tem nada de precioso a não ser o que é de Deus. Então, irmão, não adianta tu ficar. Irmão, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Ponto, abre aspas. O que é o ouro puro de Ofir? Fecha aspas. Fique com essa zoada. O ouro puro de Ofir. Eu também já chorei cantando essa música. Eu sei que você também. Ah, Senhor, sou o ouro de Ofir. E depois fiquei pensando: o que é o ouro de Ofir, meu Deus? Ouro é ouro em todo canto. O ouro puro é o ouro puro de Ofir, meu Deus. Não, irmão, sabe o que é que nós somos? Pecadores depravados, caídos, destruídos no Éden, mas que pela graça e misericórdia de Deus, o sangue que verteu no madeiro, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, daquele que ao terceiro dia ressuscitou, nos oportunizou sairmos desse lugar de maldição e entrarmos no reino do Filho do amor de Deus. Nós éramos alguém que estávamos perdidos no lamaçal do pecado, mas Ele nos transportou para a glória. É isso que nós somos. Alguém que estava no meio do oceano, pronto para morrer afogado, e uma mão nos resgatou. Nós não somos nada além de um povo que foi salvo daquilo que decidiram fazer. Mas foi o diabo, a serpente. A serpente não disse: Eva, você está amarrada. Abra a boca, Eva. Eva: não, não, não. Come do fruto, Eva: não, não, não. Comeu porque quis, pecou porque quis. É igual em você quando a gente peca. Não, porque o diabo, pastor, mentiroso. Você pecou porque você quis, porque sua carne quis e você deu o que sua carne pediu. Caba de peia. É o diabo eu mesmo não. Eu só fiz ofertar. Eu só fiz. Ele pegou porque ele quis. Tá aqui, ó. Pare de cair nas armadilhas do diabo. Sabe quem é que cai na armadilha? É que não tem casa. Coitado dos passarinhos. Quando eu era criança, eu ia para o sertão. Os meus primos eram para caçar passarinho. E um menino da cidade caçando passarinho, ele não faz outra coisa a não ser cansar as pernas andando. E se for igual a mim, aí que cansava mesmo. Mas eu me lembro que na gaiola colocavam do lado uma armadilha chamada alçapão. Ficava lá uma gaiolinha pequena do lado da gaiola grande. Aí colocava o quê? Uma comidinha para o passarinho. Aí o coitado vinha, olhava e voltava, olhava e voltava. Aí de repente ele: comida. O alçapão, pô, fechava. Coitado do passarinho, capturado. Agora vai passar a vida comendo alpiste. Deixa eu te falar uma coisa.
o diabo tem colocado vários alçapões no mundo. E lá dentro tem tudo aquilo que a nossa carne pede, tudo aquilo que a nossa necessidade deseja. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se Cristo não for o nosso sustento, os alçapões que o diabo tem armado por aí vai se tornar a nossa prisão. Eu quero declarar em nome de Jesus, igreja, se eu e você estivermos alimentados do pão do céu, nós não vamos desejar as migalhas que o diabo está oferecendo por aí. Eu posso ouvir um amém? Não vai, irmãos, não vai. Um marido sustentado pelo pão do céu não busca fora de casa aquilo que a sua esposa já pode lhe entregar. Uma esposa sustentada pelo pão do céu não vai buscar fora de casa aquilo que o marido pode lhe entregar. Sabe, uma família que está alimentada pelo pão do céu não vai se desfazer diante das situações que o mundo lhe oferece do lado de fora. Não, irmãos, precisamos entender uma coisa: se somos dependentes de Cristo, então deixemos que Ele nos quebre, porque Ele está nos refazendo mais uma vez, amém? Só que o que eu tenho de precioso não sou eu. O que eu tenho de precioso é aquilo que Ele colocou dentro de mim, é aquilo que Ele trouxe para a minha vida, para a minha estrutura, para a minha história. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Aí o texto diz assim: Ele fez a ferida, mas Ele também a sarará. Quando a gente estava aqui orando, através das canções, Maria Eduarda falou assim: Jesus não tem problema de colocar o dedo na sua ferida. Jesus não tem problema de colocar o dedo na sua dor. Pelo contrário, quando ela falou isso, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e disse: exatamente, filho, eu não tenho problema nenhum de colocar o dedo na sua ferida. Eu não tenho problema nenhum de colocar o dedo na dor de alguém. E sabe como é que eu curo as feridas? É permitindo que vocês toquem as minhas. E Ele me lembrou de Tomé, que não estava no momento em que Jesus veio encontrar com os discípulos depois da ressurreição, e duvidou de que de fato Cristo estivesse ali. No outro dia Cristo se revela, aparece novamente de maneira corpórea, e Tomé se aproxima e diz: Senhor meu e Deus meu. Aí ele diz: Tomé, calma, não é assim não, porque você está dizendo que creu. Deixa eu te falar uma coisa: toca nas minhas feridas, toca aqui. Porque o que foi que Tomé havia dito? Eu só vou acreditar que Ele é o Messias, que Ele é Jesus, se eu tocar nas feridas dele. Todas as vezes que eu e você tocamos nas feridas de Cristo, as nossas feridas de falta de fé, elas são saradas. E você precisa entender uma coisa, escute isso: as marcas que ficam em nós, aquilo que Cristo tem permitido que fique em nós, precisam ser celebradas. Não celebre os homens, celebre as marcas que Cristo tem deixado em você. Por isso que Paulo dizia: eu trago em mim as marcas do meu Senhor, e trago onde eu trago no meu corpo, para que quando olhem para mim saibam com quem é que eu caminho. Irmãos, não acreditem numa igreja de Cristo se ela não tem as mãos furadas, os pés perfurados, uma coroa de espinho e uma marca do lado, porque toda igreja de Cristo com Cristo se parece. Eu posso ouvir um amém? Não, irmãos, a igreja de Cristo, ela está caminhando para esse lugar de cruz, para esse lugar de ferida mesmo. A gente não canta aqui uma oração: fere o meu com uma ferida. O que é uma ferida aberta? É a lembrança de que algo me marcou. Irmãos, a minha oração hoje, dentre tantas, é de que Deus abra no meio da sua igreja uma ferida tão profunda que nunca mais o nosso coração pare de doer de amor por Ele. Amém? A gente cantou isso hoje. Nosso coração dói de amor por ti. Dói. Chega a doer de amor, não é assim? Quando você olha para as pessoas que você ama, quem aqui é pai e mãe? Quando tu olha para o teu filho dormindo, não quando ele está dando trabalho, correndo, gritando, meu Deus, não. Mas quando ele está dormindo, tu olha, nem parece. Olha. A esposa que olha para o marido dormindo, não a parte estética, vamos falar de uma parte bem poética. Olha, nem parece que eu queria matá-lo hoje à tarde. Quando a esposa em TPM adormece,
E você olha e faz. Você olha, meu Deus, gente, todas as vezes que a gente contempla alguém que a gente ama, o coração chega a dói de amor. Não é assim? Meu Deus, obrigado, eu não podia viver sem essa pessoa. Mesmo tendo momentos que a gente dizia, Deus, obrigado, se eu podia levar essa pessoa. Agora deixa eu te falar uma coisa. A nossa relação com Jesus tem que sobrepujar todos os amores. E às vezes quando a gente fala dos amores, parece que a gente está falando de pecado. Não, irmãos. Existem amores bons, que mesmo sendo bons, são incomparáveis ao amor de Cristo. Amém? Então todos os meus amores, todos os amores da minha vida, amores é minha amores, número 1. Mas Jesus é meu morão. Ele é meu gatão, meu amorzão. Gente, eu confessar uma intimidade minha. Quando eu estou com Jesus no meu lugar secreto, eu fico soltando beijo para Ele assim, ó. Uma vez eu estava, uma vez esses dias, 2 dias atrás, o nosso escritório não tem cortina, ele é na varanda de casa. Aí eu estava lá no escritório orando, estava dando uma chapadinha lá, piano e chuva, e eu lá. Aí eu comecei a orar e tal. Aí eu levantei e fiquei, você é lindo, você é maravilhoso, Jesus. Aí quando eu olhei assim pela sacada, tinha 2 irmãos limpando o mato assim. E eu, na cabeça deles deve ter pensado, só Deus sabe o que Ele está fazendo. É isso mesmo. Só Deus sabia para onde aqueles beijos estavam indo. Ah, meus amigos, Ele fez a ferida, mas Ele sara. Ele quebrou, mas Ele refaz. Ainda mais um pouco, e ao 3º dia Ele sairá mais uma vez para nos guardar. Vamos encerrar. Eu tô assim, uma crise de dependência. Aí se deixou pregar até amanhecer o dia. Então vamos terminar. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. Oh Jesus. E viveremos diante dele. Quem quer viver diante dele para sempre? Verso 3. A música pode subir. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Você sabe o que é a chuva seródia? A Bíblia mostra 2 tipos de chuva: a chuva seródia e a chuva temporã. A chuva seródia era a primeira chuva que vinha, e quando começava a chover, ela era mais intensa no seu tempo e menos intensa na sua quantidade. Então os agricultores corriam para preparar a terra, porque a terra ia ficando molhadinha, mas só que era muita água, só que sem muito volume, mas era constante. Então eles corriam e começavam a preparar a terra, aravam a terra, começavam a plantar, porque eles sabiam que a chuva seródia estava anunciando que a segunda chuva viria. E a segunda chuva era temporã. E que chuva era essa? Ela era mais curta, mas ela era mais intensa. Era num volume maior. E quando aquele volume maior descia, o que já estava plantado da terra, que já estava preparada, que já estava úmida, agora o lençol freático, ele se expandia. E aí acontece o que você já sabe: as sementes começavam a receber os nutrientes, os sais minerais, a água banhando e hidratando, e elas amadureciam e eclodiam. O raminho saía e ela continuava crescendo. E essa chuva de vez em quando vinha de novo e dava outra lapada de água. E até que chegava um tempo onde tudo reverdecia e finalmente havia uma grande
colheita. Todas as vezes que Deus nos quebra, Ele está nos preparando para um tempo de uma grande colheita. Talvez o que você veja hoje dos sinais de Deus parece não ser muito. Essa é a chuva seródia. Parece que está só chuviscando, mas olha quanto tempo está chuviscando. Ah, mas as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Não, há quanto tempo está chuviscando e você não percebeu? Ah, mas de repente Deus... Não, de repente não, é porque você não está percebendo há quanto tempo Ele está trabalhando. Então celebre, porque agora está chegando o tempo de uma chuva temporã. Está chegando o tempo de uma chuva mais intensa. E tudo aquilo que havia sido plantado na sua vida, que estava guardado no seu interior, vai reverdecer, amém? Mas não esqueça, porque essa é a parte que a gente gosta. Mas para chegar nesse lugar, vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele também a ligará. E eu quero encerrar falando algo. Quero encerrar lendo um texto. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Verso 35. Ah, Jesus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu falar uma coisa para você. Diante dos processos da vida, que às vezes são como tempestades, a gente sempre espera que Deus ele mude o clima, o cenário. Mas o que eu acho profundo nesse texto não é enxergar o óbvio que a gente já sabe. Uma palavra de Deus muda tudo, amém? Mas o texto diz que ele repreende os ventos e o mar e ele se acalma. Depois ele se volta para as pessoas e diz: por que é que vocês estão assim? Vocês não têm fé? O que Jesus está revelando é: Ele não é um Deus que apenas acalma as tempestades do lado de fora. Ele também acalma as tempestades do lado de dentro. Muitas vezes talvez alguns de vocês, muitas vezes, tenham deitado para dormir e não tenham conseguido, porque vocês estão cheios de tempestades aí dentro. Talvez muitos de vocês tenham tentado recomeçar alguma coisa da maneira certa e não tenham conseguido, porque vocês estão cheios de tempestade aí dentro. Talvez alguns de vocês tenham começado novos processos e sentem: eu não vou conseguir concluir, porque vocês estão cheios de tempestades aí dentro. Deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo Jesus que acalmou essa tempestade é o mesmo Jesus que está aqui hoje, querendo acalmar as tempestades que existem na minha e na sua vida. Como é que eu acesso isso, pastor? Qual foi a pergunta dele para os homens? Vocês não têm fé. Como é que eu faço isso? Vinde
e voltemos ao Senhor. Voltemos a ter comunhão com Ele. Voltemos a ler a Bíblia. Voltemos a orar. Voltemos a buscar os dons do Espírito. Voltemos a não se preocupar com um culto que cabe dentro de um cronômetro. Voltemos a amar o Senhor com todo o nosso coração. Voltemos a ter lágrimas. Voltemos a ter paixão. Voltemos a ter intensidade. Voltemos a perdoar aquele que nos ofende. Voltemos a amar o perdido. Voltemos a amar a casa de Deus. Voltemos ao lugar onde as pessoas não sabem o nosso nome, mas sabem de quem nós falamos. Vinde, igreja, e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Quantos creem nisso? Há uma chuva seródia descendo sobre nós hoje.